O Senhor nos permitiu, ó Deus, que nos colocássemos ante a Tua presença, para que dispostos nós possamos Te louvar e Te bendizer. Ó Deus Santo, nós Te louvamos porque o Senhor perdoou os nossos pecados, nos permitiu que cantássemos a Ti os cânticos de Sião e chegássemos até a Tua presença com o espírito quebrantado, dispostos a ouvir o Teu Evangelho. Portanto, ó Deus, diante da Tua graça, nós pedimos agora que o Senhor assente os nossos corações em Tua presença, para que Ele possa ouvir, ó Deus, a Tua bendita palavra e a nossa alma verdadeiramente possa ser alimentada. Pai Santo, cuida do Teu povo, continua guardando a Tua igreja. É pela glória e honra de Cristo que nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, tomemos assento. Irmãos, deixa eu fazer aqui, antes de ir diretamente para o texto, deixa eu fazer aqui algumas considerações no texto. Veja, o capítulo 22 de Levítico, ele tem um tríplice assunto. É bem fácil você perceber isso, porque o texto ele está plenamente dividido da seguinte maneira. Abre aí a sua Bíblia, no capítulo 22, você vai ver o seguinte, olha. As divisões do texto fáceis de serem percebidas. Por exemplo, no verso de número 1, o texto começa assim: falou o Senhor a Moisés. Se você observar o verso 17, vai ter a mesma coisa: falou mais o Senhor a Moisés. E se você observar o verso de número 26, a mesmíssima coisa, você vai ter assim: falou mais o Senhor a Moisés. O que nós temos aqui são 3 textos. Biblicamente, esses textos são chamados de perícopes. Então eles têm assuntos. Então são 3 textos juntos um ao outro. Eles poderiam, muito bem, serem pregados domingo após domingo, por exemplo, do verso 1 ao verso de número 16, depois verso 17 ao verso 25, depois verso 26 ao verso de número 33. Você poderia ter 3 domingos pregando assim. Mas entenda, eu vou preferir pregar todo o capítulo, porque os 3 assuntos, eles estão conexos. Veja, apesar de serem 3 assuntos diferentes, mas os 3 assuntos são conexos, são contínuos. Por exemplo, se você pega o assunto do verso de número 17 ao verso de número 25, você vai ver que ele é uma continuidade, uma obrigatória continuidade do assunto anterior, do verso 1 ao verso de número 16. E assim acontece do verso de número 26 ao verso 33, é um assunto do texto anterior. Veja, são consequências. Os 3 assuntos que você tem aí no texto, nós vamos detalhar na exposição, eles são contidos no verso 2. O verso 2 é uma introdução geral, isso é comum dentro do livro de Levítico. Depois, no verso de número 18, você vai ver que ele coloca todo o assunto, tanto no verso 2, como no verso 18, bem como, se você observar aí, no verso de número 27. Os 3 assuntos estão aí. Lembrem-se, veja, eu sei que alguns aqui não tiveram pela manhã, entenda. Apesar do texto estar apontando para o sacerdote, para o pastor de Israel, isso aqui é o perfeito modelo que deveriam todos os homens, chefes de família, razoavelmente seguir. Veja, o primeiro assunto aí que você vai ver no verso número 2, Deus está dizendo assim: quais motivos impedem o homem de chegar ante a sua presença? Você pode ficar perguntando assim: o que poderia me impedir de chegar à presença de Deus? Veja, mas o leitor desatento, ele vai percorrer os olhos no texto, ele vai dizer assim: uma doença pode me impedir de chegar diante do Senhor. Lembrem que no verso de número 3, ele vai citar uma doença que pode fazer, ou doenças que podem fazer com que o homem não se achegue diante do Senhor. Vai citar aí a lepra, né? E a impinge. Depois ele vai, veja, o segundo assunto que ele vai tratar, que ele está no verso de número 18, ele vai dizer assim:
como o sacrifício deve ser feito. Por que ele vai tratar de sacrifício? Primeiro ele vai tratar assim: o que impede o homem de chegar diante de Deus? Aí depois ele vai tratar assim: como o sacrifício deve ser feito. Se você observar agora, no verso de número 27, ele vai tratar do terceiro assunto: como o holocausto deverá ser produzido. Então esses são os três assuntos: o que impede o homem chegar diante de Deus. Segundo assunto: como um holocausto deve ser feito, como a adoração deve ser concebida, como o culto deve ser realizado. E no terceiro assunto, irmãos, novamente ele toca no mesmo assunto. Ele vai dar continuidade, vai trocar sobre o holocausto, como o holocausto deve ser fabricado diante da face do Senhor. Para que você entenda isso, é necessário que você tenha percebido o que está lá no capítulo 21. Foi justamente a pregação da manhã. No capítulo 21, Deus deu uma mensagem muito clara para o povo. Qual era a mensagem? Deus não quer que mortos caminhem entre o seu povo. Como assim, pastor? Deus não quer que mortos caminhem entre o seu povo? Veja, é muito comum, e eu falei aqui pela manhã, é muito comum quando morre alguém, você levar essa pessoa literalmente para o sepultamento, né? Morreu, você faz o sepultamento. Isso é algo tão natural. Quando uma coisa não tem vida, ela deve ser enterrada, que até os animais, as bestas do campo, quando defecam, eles normalmente sepultam o seu excremento, porque aquilo não tem valor, aquilo não tem vida, aquilo não tem valor, aquilo não tem vida. Então, geralmente, quando morre alguém entre nós, é muito comum você ter a dor, em seguida você ir sepultar aquele corpo que agora não tem mais vida. É interessante, isso não era comum para o povo que Deus está chamando. Tem que lembrar que eles estão saindo do Egito, e no Egito você não tem um sepultamento, você tem a mumificação. Então, capítulo 21, Deus vai dizer assim: eu não quero que os mortos estejam entre vós. Primeiro, porque vocês não têm uma terra fixa. O povo de Deus, diferentemente dos egípcios, são o quê? É um povo nômade, é um povo peregrino. Lembrem-se disso. Segunda coisa é que a palavra morto, que aparece lá no capítulo 21, ela tem duplo sentido. O primeiro sentido é o chamado sentido básico: morto é aquele que morreu. E o segundo sentido é o sentido espiritual: morto pode ser aquele que esteja vivo. Como? Aquele que mesmo vivo tem pecado contra o Senhor. Aí você vai ter que lembrar do capítulo 20, o capítulo antecessor ao 21. Quem é que tem pecado contra o Senhor? Aqueles que cometeram idolatria e foram publicar a sua idolatria juntamente a um Deus chamado de Moloque. Lembram disso? Chegou no capítulo 22, ele agora vai tratar do que é que pode impedir de um homem lhe adorar. Qual é a conclusão precipitada? A conclusão precipitada é que, se você interpretar o texto do verso de número 3 de acordo com o pensamento moderno, você pode chegar à conclusão de dizer assim: uma doença pode me impedir de adorar a Deus, pode me impedir de chegar ante a presença do Senhor. Veja só o que é que diz o verso 3: diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas, lembrem que as coisas santas aqui está se referindo ao tabernáculo, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor.
no verso 4, ele vai dizer a imundícia. E qual é a imundícia? Veja só, aquele que for leproso ou tiver fluxo. O fluxo aqui é a consequência da lepra. Veja, alguém leproso é alguém que tem uma descamação na pele, e obviamente se você não tem a pele de sobre a carne, é muito comum que você tenha um fluxo. E o fluxo ele pode ser de duas formas: ou ele é um fluxo sanguíneo, ou é aquela água, aquela salmoura que vai acabar sendo colocada fora do corpo. Na ciência chama isso de soro. Ele diz assim: o leproso e o que tem fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair sêmen da sua cópula. Veja, como é que Deus vai impedir de um doente se chegar à sua presença? Obviamente, vocês já estiveram aqui quando eu preguei em Levítico capítulo 13, sabe que a lepra que o texto aqui está tratando nem nada tem a ver com a lepra moderna, não é isso? A hanseníase tem absolutamente nada a ver com isso. Veja, ou a psoríase, ou até mesmo o câncer de pele, tem nada a ver com isso. Lembrem que, veja, Calvino foi o primeiro a dizer assim: como é que essa pessoa aqui está doente e ao invés de procurar um médico, procura um sacerdote? Porque aqui a doença não é uma doença tipicamente de quê? Da carne. É uma doença tipicamente de onde? Da alma. Veja, se a alma estiver enferma, o corpo é quem padece. Então, lembre-se sempre, aqui nós estamos tratando, não é do imundo porque esteja sujo ou esteja doente. O imundo aqui é aquele que tem cometido pecado oculto aos olhos dos homens, mas visível e presente aos olhos de Deus. A alma pecou e veja, o corpo denuncia. Veja, é muito fácil nós atestarmos o pecado de alguém quando nós vemos alguém pecando publicamente. Então, fulano ou fulana pecou contra o Senhor, fez aquilo que é em desacordo à vontade de Deus. É fácil nós percebemos isso quando nós vemos alguém praticando alguma coisa errada. Mas veja, e aquele pecado que você pratica na sua casa, as ocultas, no escurinho do seu quarto, no escuro do seu banheiro? Quem é que vê? Quem pode ver somente é quem? É o Senhor. Agora, como é que esse pecado vai ser tratado? Porque, veja, vai ser muito difícil alguém chegar para o pastor e vai dizer assim: pastor, não é por nada não, mas eu estava dentro de casa, sozinho, e de repente liguei a televisão e fiz o que era errado. Ninguém ia chegar para o sacerdote e dizer assim: sacerdote, olha, enquanto minha mulher saiu, eu me deitei com um animal, ou eu me deitei com outro homem, ou eu me deitei com... Ninguém ia fazer isso nessa época, porque o pecado aqui era um pecado de tal forma capital, que a consequência do pecado era duplo, né? Ou você seria extirpado do meio do povo, colocado para fora da nação, ou você, se ousasse ficar dentro da nação, você seria morto através de apedrejamento. Quem era o louco que iria chegar, portanto, para um sacerdote dizer: eu pequei, eu fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor? E ninguém ia fazer isso. Mas então, como é que o pecado aqui iria ser tratado? O corpo iria denunciar, né? Lembram que a lepra, ela vai nascer justamente numa parte visível do corpo. Eles estão peregrinando no deserto, todo o corpo está coberto, mas a lepra nasce justamente aonde? A lepra nasce justamente na testa. Quando não vem na testa, vem na mão, para que o sacerdote pudesse ver e conceber que aquele homem havia pecado contra o Senhor. Então veja, o que Deus está dizendo agora, tanto para os filhos de Arão como para os filhos de Israel, é que existe algo que pode nos impedir de chegar à presença de Deus. Então o que é que nos impede de chegar à presença de Deus? Pode nos impedir o
pecado nos impede de chegar à presença do Senhor. Agora, que pecado ele está tratando aqui no texto? Qual seria o pecado que o texto está tratando? Obviamente, irmãos, nós temos aqui dois tipos de pecados. Um, por sinal, deriva do outro. Se você observar o capítulo 20, o pecado que eles poderiam cometer seria o pecado da idolatria. A consequência marginal do pecado seria a idolatria. E eu vou repetir aqui a frase que eu usei pela manhã quando eu toquei na palavra idolatria. Idolatria é o pecado mor, o pecado chefe das escrituras sagradas, naturalmente é a idolatria. Foi a idolatria que levou à queda de uma terça parte da corte celestial. É a idolatria que levou o homem a ser expulso do jardim. É a idolatria que levou os homens a tentarem construir uma torre para ofender ao Senhor. Idolatria parece ser o carro-chefe dos pecados dos homens. É interessante. Quando Paulo trata justamente sobre idolatria, no capítulo 1 ele diz assim: a idolatria tem uma consequência. E imediatamente, a partir do verso número 25, ele vai tratar sobre o quê? A imoralidade sexual dos filhos de Israel. Veja se não é isso que o texto está tratando. Quando eles cometem idolatria, adorando a um falso Deus, ouvindo uma outra voz, que senão aquela que demandava da lei, das escrituras, obviamente, eles cometiam idolatria. E qual seria o fruto da idolatria? Veja o verso de número 11, diz assim, o verso de número 9 diz assim: guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem o pecado e morram nele. Havendo profanado, eu, o Senhor, que os santifico, também nenhum estranho comerá das coisas santas. Quem seria o estranho aqui? Aquele que não pertencia ao povo do Senhor. E o que vai acontecer com o estranho? Por que o estranho não teria assento entre os filhos de Israel para adorarem a Deus? Obviamente, porque era alguém que servia ou que temia a um outro Deus. Mas olha a reclamação que o Senhor faz agora no verso 11: mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa, fazer alguém escravo com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com alguém estranho, quem seria esse alguém estranho? Alguém que não serve a Deus. Qual é a proibição secundária, ou qual é a relevância do pecado da idolatria? Irmãos, o pecado da idolatria leva justamente o povo do Senhor a se prostituir. Mas você diz assim: mas qual é a prostituição que está tendo no texto? Veja, irmãos, a prostituição que está tendo no texto é alguém da casa do Senhor casar com um ímpio, casar com alguém estranho, alguém que o Senhor não conhece, alguém que não serve e não teme a Deus. Deus está proibindo que seu povo não somente cometa idolatria, mas também que o seu povo não se misture com aqueles que não servem. Agora, olha a consequência danosa de uma má formação familiar. O texto vai seguir, vai dizer assim: e quando a filha do pastor, a filha do sacerdote, se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, perceberam? O que acontece com uma moça, com alguém que da casa do Senhor casa com alguém que não teme a Deus? Olha só o verso 13, está dizendo assim: se ela for viúva, se ela for necessitada, se ela for o quê? Abandonada. Veja só, Deus está dizendo assim: os filhos dos ímpios, eles não têm nenhum princípio, e para eles tanto fazem um casamento como um divórcio. Para eles casar e se divorciar é como se tomar banho e trocar de roupa. Para eles tanto faz. Veja,
Deus está aqui advertindo o seu povo que esse pecado, tanto a idolatria como a rebelião contra Deus, se juntando com alguém que não pertence à família do Senhor, pode ter um dano clássico: você ser afastado da pública adoração a Deus. Em outras palavras, irmãos, ou de forma prática, não haveria aqui em nenhum instante um relacionamento ou namoro missionário. Pelo contrário, tal prática aos olhos do Senhor pode lhe levar tanto à idolatria como à prostituição. Veja, e os pecados ocultos, todos eles seriam difundidos diante da face de Deus. Ou seja, nada poderia se ocultar à presença do Senhor. Nem aqueles pecados que se fazem quando ninguém pudesse ver, e até mesmo aqueles pecados públicos da adoração a um outro Deus, a um Deus estranho, ou de um casamento com alguém que não pertence à casa do Senhor. Do que esse homem era privado? Veja, Moisés recebe a palavra, ele é privado do pão. Qual o significado do pão aqui no texto? Veja, ao usar aqui a palavra pão, não é somente do alimento que o Senhor estava falando. Lembre-se que o pão aqui ele tem um significado. De acordo com Levítico capítulo 3, ele faz parte de quê? Da oferta pacífica. Qual era a mensagem da oferta pacífica? É que aquele homem que dela prova, ele publica para o mundo inteiro que tem o quê? Tem paz com Deus. Ora, se esse homem ou se essa mulher não tem mais acesso ao pão, ele está dizendo publicamente: eu não tenho mais parte com Deus, portanto eu não tenho paz com Deus. O pão aqui é muito mais do que o pão da comida física, mas tem muito mais a ver com o alimento espiritual pelo qual Deus nutria e sustentava o seu povo. Irmãos, pecado nos aparta literalmente do pão de Deus. Veja, Deus diz a Adão e Eva: olha, de toda a árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis, porque no dia que nela tocardes, certamente morrerás. Comeu Adão e Eva da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do que eles ficaram privados? Da árvore da vida. E Deus diz assim: eles serão expulsos do jardim, será colocado aqui um querubim e uma espada flamejante, para que ele não tenha acesso ao quê? A árvore da vida, para que coma do seu fruto. E qual é a consequência? Viva eternamente. Paulo, ao assentar os membros diante da mesa do Senhor, ele exclama diante da mesa, dizendo assim: irmãos, é diante da mesa do Senhor que nos encontramos. Portanto, o homem julgue-se a si mesmo, para não ser o quê? Condenado com o mundo. Porque aquele que não se autoavalia, auto se julga, veja, ele não está fazendo distinção entre o quê? Entre a mesa do Senhor, que era constituída de quê? De pão e vinho. Qual o significado disso? É que aqueles que têm assento na mesa e tomam do pão, publicam para o mundo: eu tenho paz com Deus, e eu sou pertencente ao Senhor, eu tenho um dono. Veja, a filha do sacerdote, os filhos do sacerdote poderiam ser privados da glória de Deus por causa de pecado. Eis o motivo por que Paulo exclama aos romanos: irmãos, o salário do pecado naturalmente é o quê? Morte. É sermos apartados do Senhor. Então, observe só o perigo, irmãos. Agora, na nova aliança, de igual forma como aqueles crentes de Levítico capítulo 22, nós somos despertados a não cometermos nem idolatria e nem a prostituição.
para não ficarmos apartados do pão do Senhor, da oferta pacífica de Deus. E é interessante, né? Tudo nessa vida, ela gira em torno para que o homem seja apartado tanto do pão como do Senhor. Veja, chegou a pandemia, fecha-se tudo, inclusive as igrejas. Do que é que nós somos privados? De nos colocarmos diante de Deus e tomarmos do seu pão. Veja, aí os homens dizem assim: porque nós fazemos isso para que a sua vida seja preservada. Veja, mas o que adianta o nosso corpo ser preservado se a nossa alma pode ser enferma e padecer? Veja, o mundo, ele combate contra as coisas do Senhor, ele tenta nos impedir de qualquer forma de nos colocarmos diante de Deus e tomarmos a oferta pacífica. O motivo é simples, porque eles não conhecem o Senhor, eles não temem ao Senhor, e para eles tanto faz chegar em pleno dia do Senhor e participarem de um culto público, como ficarem em suas residências ou em qualquer outro local, inclusive entre seus amigos. Tanto faz. Para ele tanto faz, porque a parte material do seu corpo, ela já está morta. Diferente daqueles que não são estranhos a Deus, que possuem a parte imaterial do seu corpo como aquela mais importante, aquela que deve ser zelada e cuidada, a nossa alma, que toma do pão do Senhor para viver eternamente. Pecado pode nos apartar de Deus, e a consequência do pecado é algo terrível. Mas veja só, João dá um conselho para a igreja, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, veja, irmãos, e o que é que acontece se nós tivermos pecado contra Deus? E veja, nenhum dos que estão aqui podem dizer assim: mas graças a Deus eu não tenho pecado. Deixa eu dizer para você, você tem pecado. João diz assim: e se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos, pecadores. Agora a pergunta fica: irmãos, o que é que acontece se nós tivermos pecado contra o Senhor? Eis o motivo da segunda perícope, né? Observe aí o que é que ele vai dizer no verso 17 e 18. No verso 17, ele começa a dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, ele continua instruindo o povo. Agora ele vai falar sobre algo pertinente ao povo. Ele vai dizer assim: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, ou fala a Arão e aos sacerdotes e a todos os crentes, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros ou em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereça ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade. Veja, deve-se oferecer um holocausto ao Senhor segundo a vontade de Deus, a sua vontade, sujeito ao culto do texto, aqui ao Senhor. Ele está presente no verso 18, parte final. Oferecerá um macho sem defeito, ou bois, ou cordeiros, ou cabras. Agora ele diz assim: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando os bois ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. Aí ele coloca aqui as classes de defeitos que poderiam aparecer no animal: cego, quebrado, uma pata ou algum osso quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinge aqui seria o último processo da lepra. Estes não ofereceis ao Senhor, e deles não ofereceis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Veja, Deus diz assim: pecou contra mim, vai ter um resultado que fará com que você se apresente perante mim. Mas veja, o resultado é: você vai ter que fazer um holocausto, derramar sangue. E como isso deve ser feito?
e como isso deve ser feito. Eu era seminarista e o meu colega de quarto, o nome dele era Givaldo, e um dia na semana, lá, depois, chegava no final de semana, a aula do seminário acabava, mas antes de virmos para as nossas casas, então nós tínhamos um projeto de evangelização e pregação pública da palavra de Deus. Então, uma vez eu saí com o meu colega, aquele era o dia dele responsável pela pregação da palavra de Deus. Então eu, caminhando no caminho com ele, ele fez uma pergunta, disse assim: ô Givaldo, veja, como é que tu vai fazer essa pregação? Aí ele olhando para mim e de forma bem brusca respondeu, ele disse: olha, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu sei fazer. Eu confesso que quando eu vi aquilo ali, fiquei calado e me dirigi para ele, para uma pracinha onde a gente geralmente distribuía literatura e depois pregávamos publicamente ali a palavra do Senhor, cantávamos, pregávamos a palavra de Deus. Quando a gente foi chegando na pracinha, eu mais uma vez perguntei a ele, eu disse: mas me diga uma coisa, e o que é do seu jeito? Ele disse: não, eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu quero fazer também. Veja, o texto bíblico está dizendo justamente o contrário. O serviço a Deus para perdão de pecados não ocorre da forma como nós queremos. Muitas pessoas dizem assim: eu vou orar ao Senhor e vou orar da minha maneira, porque Deus recebe uma oração sincera. Tristemente, mas deixa eu lhe dar uma notícia: Deus não recebe não. Recebe não, irmão? Primeiro que Deus não recebe coração sincero na sua presença, Ele recebe coração quebrantado. A palavra quebrantado, que é usada no Salmo 51, tem a ver com coração quebrado. Quebrantado vem de quebrado, arrependido. Lembrem, o coração duro pertence ao ímpio, mas o coração quebrantado pertence a quem? Aos filhos de Deus. O coração duro, o coração de pedra, é símbolo de impiedade, mas o coração de carne, um coração mole, pertence aos filhos de Deus. Então perceba, não é de qualquer forma que a gente se coloca diante de Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que você apresenta alguma coisa ao Senhor. Veja, Deus estipulou regras para que o pecado do homem fosse perdoado. O animal tem que ser macho, puro e sem defeito. Veja, quando nós lemos na Nova Aliança que todos nós somos pecadores, não é isso que Paulo diz? Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Em Romanos 6:23 ele vai dizer assim: e o salário do pecado é a morte. Veja, nós estávamos totalmente despidos diante do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, sem Deus no mundo, sem paz e sem conciliação. Veja, seria de qualquer forma que nós seríamos resgatados? Ora, pecadores que iam ao encontro de João Batista no Jordão, queriam, obviamente, que os seus pecados fossem perdoados, para que eles pudessem se dirigir ao templo e oferecerem uma oferta pacífica ao Senhor, crerem em seus corações e em suas mentes que agora eles podiam ter paz com Deus. Mas ao chegarem diante do Jordão, eles tomam logo uma decepção, porque sabem que não é a João que eles devem seguir. João aponta para um macho puro e sem defeito. Ele aponta para quem? Ele diz assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira pecados do mundo. Como deve ser feita a nossa adoração? Como deve ser feita a nossa conciliação? Pois bem, escute o crente e escute o ímpio. Ela somente pode se dar através de um macho puro e sem defeito. Ela somente pode se dar através de quem? De Cristo. Nenhuma adoração, nenhuma oração e nenhum culto que não tenha Cristo, ele pode ser aceito diante do Senhor, e o seu pecado não será perdoado.
Veja, Lucas, ao anunciar no livro de Atos, através da pregação apostólica, o meio pelo qual Deus remove o pecado de homens, ele justamente relembra de Levítico capítulo 22. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Atos, capítulo de número 10. Observe o que é que ele diz justamente em dois versículos, versículo de número 42 e no verso de número 43. Ele relembra como pecadores agora podem obter perdão de seus pecados. Veja, ele está citando as mesmíssimas palavras que aparecem em Levítico. Ele as diz da seguinte maneira: Atos capítulo 10, verso 42 e o verso 43 diz assim: e nos mandou pregar o povo. Esse nos mandou aqui lembra daquilo que ele diz: e diz a Arão e a seus filhos, o povo, e a testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos, ou seja, ele é que analisa as nossas vidas. A este dão testemunho todos os profetas, e de que todos que nele creem receberão o quê? Perdão dos pecados pelo seu nome. Interessante que a palavra aqui, pelo seu nome, não é por causa do nome, mas é por causa da autoridade. Ao evocar-se nome aqui na Escritura Sagrada, está evocando aqui a autoridade. Existem algumas seitas em nosso meio que acreditam que há milagre no nome de Jesus, né? Não é no nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. Então veja, a autoridade de Cristo, do macho, puro e sem defeito. O seu sacrifício remove os nossos pecados. Qual é a parte prática de Levítico 22, verso número 16, 17 em diante, até o verso 25? Veja, Deus está dizendo assim: qualquer tentativa que você tem de querer apagar o seu pecado com as suas obras é inócua, faz sentido. Qualquer busca de um outro Deus para que o seu pecado seja perdoado é inócuo, não faz sentido. Qualquer tentativa de buscar uma divindade para que o seu erro seja apaziguado e você possa ter paz é inócuo, não faz sentido. As chagas que nos acobertam, até mesmo o corpo, é um sinal evidente e claro que a nossa alma, até ela, deve ser tratada. Veja, antes de nos preocuparmos com a manutenção de nossa vida, nós devíamos ater-nos na preocupação da manutenção de nossa alma. Afinal de contas, veja, usando aquelas mesmas palavras de Cristo, o que é que adianta o homem ganhar toda a vida, todo mundo, mas se sua alma... Meu irmão, veja, o apelo que o texto faz é para que você cuide da sua alma. Para que você cuide da sua alma. Você precisa do culto porque você precisa de Cristo. Veja, há um momento em que Cristo está pregando, e é um dos seus últimos sermões, e alguns que o cercam até impedem que crianças cheguem a Cristo. Ao que Cristo exclama, até para os pequeninos, é assim: não os impeçais, deixai vir a mim os pequeninos. Aí ele vai usar a seguinte expressão assim: porque para os tais é o reino. Essa expressão ela pode ser entendida da seguinte forma: porque até eles precisam de mim para entrarem no reino. Imaginemos nós, veja, eu e você, assim como você pensa que precisa do alimento para a manutenção do seu corpo, ou de um médico para a manutenção da sua saúde, veja, muito mais você precisa de Cristo para a manutenção da sua alma. Muito mais você precisa de Cristo para a manutenção da sua alma. Irmãos,
aonde se encontra um animal para ser abatido? Aonde você vai encontrar um macho puro e perfeito? Onde é que você pode encontrar ele? Veja, talvez essa fosse uma grande indagação do povo. Eles estão peregrinando no deserto. Aonde é que eles vão arrebanhar um animal macho, puro no sentido, ele tem uma cor única aqui, e sem defeito? E sem defeito. Você já viu os animais do campo? Geralmente eles são de cores diversas, né? Ou são bicolor, né? Uma vaca que é preta com branca, a mais famosa, né? Aquelas vacas de capa de margarina. Você observa um cachorro, ele bicolor, às vezes cinza com branco, às vezes cinza com preto, às vezes amarelado com branco, com preto, às vezes meio esvermelhado. Veja, aonde é que alguém encontrar um animal de uma cor só, puro, e ainda por cima, sem defeito algum? Eis por isso que os filhos do Senhor, quando peregrinos no deserto, labutavam tanto em não pecar contra Deus, porque para obter perdão de pecados lhe custaria o quê? Um alto preço. Até ter um animal puro e sem defeito, isso poderia demandar tempo, e a alma daquele homem ficaria prejudicada, porque não poderia se apresentar diante do Senhor. Mas você observou que a regra que vale para eles vale para nós também? Então a pergunta fica: me diga uma coisa, onde é que a gente vai encontrar um animal puro, um animal macho, puro e sem defeito? Bora ver onde a gente encontra. Olhando para Jesus, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram disso, né? Mateus capítulo 3. Do tocante à referência no momento em que Jesus vai tomar sobre si o batismo. Agora, a pergunta que eu faço para os irmãos: aonde é que eu posso encontrar Cristo? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 2. E é interessante que Hebreus capítulo 2 está fazendo a citação de dois textos da Bíblia. Está citando tanto o Salmo 22 como Levítico capítulo 22. É um texto conhecido, talvez, nosso. E ele diz assim, Levítico capítulo 2, verso 9 em diante, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e honra, quem? Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Deixa eu traduzir aqui o texto. Trazer a glória é trazer a presença de Deus. A palavra glória aqui não é atributo. Glória não é atributo de Deus, mas é um resumo de quem é Deus. Então o homem é trago da morte, é trago das trevas para a glória, para a presença do Senhor. Consagrar-se pelas aflições do príncipe da salvação deles. Tudo bem, entendemos agora pelos versos número 9 e 10 que esse personagem é Cristo. Agora, onde é que nós encontramos ele? Observe aí. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Onde é que a gente encontra Cristo, irmãos? Onde é que a gente encontra Cristo? No meio do povo, no meio da congregação. Eis o motivo, porque quando alguém pecava, não ia procurar o quê? Um médico. Ia procurar quem? Um sacerdote. E onde é que o sacerdote estava? Na porta da tenda da congregação. Eis o motivo: os nossos pecados, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas têm que ser levadas a Cristo. É Cristo que resolve os nossos problemas.
Se tem uma coisa que você precisa na sua vida de culto, é no meio do culto, no meio da congregação que Cristo se encontra. Você já viu o perigo que nós corremos esses dias aí atrás, quando nós ficamos cerceados do culto, nós ficamos cerceados do alimento da nossa alma, o quanto a nossa alma não padeceu. Irmãos, deixa eu dizer um negócio aqui sincero, né? Veja, aqui não vai apontando para ninguém não, mas eu não consigo entender como é que crentes faltam ao culto, não. Eu fico sem entender, sinceramente. E arrumam os mais variados motivos. Como é que você pode ficar ausente da presença de Cristo? Se por alguns segundos até Cristo não se permitiu ficar ausente da presença de Deus, de tal maneira que ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Não existe algo mais aterrorizante do que você ficar desprendido da presença de Deus. Agora a pergunta: quanto tempo eu sobrevivo ausente da presença de Deus? É isso que Levítico 22 vai dizer. É interessante, né? O texto diz assim: se vocês têm pecados, vocês precisam se colocar na presença de Deus, não é isso? Quem perdoa os nossos pecados é quem? É Deus. Ora, se todo pecado é pecado contra Deus, somente Deus pode, portanto, perdoar-nos os pecados. Agora, quanto tempo uma alma pode ficar ausente da presença do Senhor? O texto de Levítico 22 vai dizer para nós. Bora lá para o texto. É a terceira parte do texto, na terceira perícope. Ele vai no verso número 26, vai dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando nasceu o boi, veja, o boi é justamente aquele animal que seria abatido para perdão de pecados, ou o cordeiro de igual forma, ou a cabra de igual forma. São os mesmos animais que aparecem, irmãos, no verso de número 18. Veja, o boi, o cordeiro e a cabra. Veja, aliás, desculpa, no verso número 21, são os mesmos animais. Agora, quanto tempo leva isso? Veja, se o dia de culto na antiga aliança era o Shabat, observe o que o texto vai dizer aqui agora. Quando nasceu um boi, um cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Viram um tempo que Deus estipula? Do nascimento até o holocausto, dura quanto tempo? 7 dias. Literalmente, contagem, né? Do dia que nasceu até o ponto, você contaria 7 dias aí, que seria literalmente o 8º dia. De sábado a sábado. Veja, pecado descoberto, sábado, pecado perdoado. Quando? Sábado, não é isso? Não? Perceba, quando foi que o macho puro e sem defeito morreu e ressuscitou por nós? O que é que Marcos 16:9 diz? E tendo Jesus, macho puro e sem defeito, ressuscitado quando? Primeiro dia da semana, apareceu a quem? A Maria Madalena, da qual tem sido expulso 7 demônios. Se você está no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, e conta 8 dias depois, que dia vai dar? O dia do Senhor. Qual é o período de estiagem de nossa alma? De dia do Senhor a dia do Senhor. Eis porque o animal, ele só era apresentado a Deus 7 dias depois. 7 dias livres, 8 dias depois de nascer. 7 dias livres. De Shabat a Shabat. De domingo a domingo. Quando é que eu devo me apresentar agora diante do Senhor?
o seu dia. No dia do Senhor me apresento ante a sua face. Ora, veja, eu vou me apresentar ante a face do Senhor. O Senhor vai me perdoar os pecados. E o que é que Ele vai fazer comigo? Ele vai dar o quê? Dar oferta pacífica. Ele vai me dar do seu pão. E não é isso que ocorre? Nós chegamos na igreja e provamos da palavra do Senhor, e Cristo, o nosso pão, o pão vivo que é descido do céu, a oferta pacífica é dada justamente por nós. E quando ela é dada, o que é publicado para o mundo? Nós temos um Deus. E o que é que o mundo vê em nós? Eles agora têm o quê? Eles têm paz. Não é isso que acontece quando Deus nos liberta do pecado? Não é isso que aconteceu aos filhos de Israel quando foram tirados da Babilônia? Os ímpios diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão o quê? Alegres, oferta pacífica. Se pecarmos contra Deus, nós temos o Cordeiro que nos tira o pecado, e o nosso encontro com Ele já é marcado em pleno dia do Senhor. Veja, nos apresentamos diante de sua face. Ele, perdoado os nossos pecados, Ele agora nos assegura oferta pacífica, vida eterna. Vida eterna é o que é promulgado diante de nós. Por fim, irmãos, perceberam a diferença aqui entre aquele que é conhecido por Deus e o estranho? Aquele que não conhece ao Senhor, aquele que não tem a sua vida colocada diante de Deus, aquele que não serve ao Altíssimo. Aí Deus está dizendo assim: não é com eles que vocês se assemelham. Veja, olha o que é que ele diz aqui, irmãos, no restante do texto. Ele diz assim: por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Aí ele diz assim: porque eu sou o Senhor. Ele está lembrando o que é que aconteceu lá na terra do Egito. Ele repete a mesma frase de Êxodo capítulo 3, verso 15 e 16: eu sou o Senhor. E continua: por isso guardareis os meus mandamentos e cumprireis, porque eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel, porque eu sou o Senhor que vos santifico. Com quem Deus está comparando o seu povo de forma diferente? Que vos tirei de onde? Da terra do Egito. Deus está dizendo assim: você não é igual a ele. Vocês não são iguais a eles. Veja, vocês se apresentam diante de mim, porque eu perdoo os vossos pecados. De dia do Senhor a dia do Senhor, os seus pecados são perdoados. Veja, o Senhor retira de nós a culpa. É interessante isso, que os apóstolos entenderam claramente essa mensagem. Quando você chega lá em Romanos, eu já passei uma temporada pregando no livro de Romanos. Quem vai se lembrar daquela pregação no capítulo 7 e a entrada do capítulo 8, Paulo está pregando justamente sobre como nós devemos nos colocar diante de Deus. Aí Paulo diz assim: porque vocês são pecadores, vocês têm pecado contra Deus. Mas ele vai dizer assim: mas aprove a Deus vos justificar dos pecados, ou seja, perdoar os pecados de vocês e fazer com que vocês não sejam achados culpados. Ele usa a palavra justificação para isso. Aí ele começa o capítulo 8 dizendo justamente isso. Lembram do que diz a entrada do capítulo 8? Portanto, agora, porque vocês foram justificados, finalzinho do capítulo 7, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo. Ele anuncia justamente isso para nós, irmão. Nós podemos nos apresentar diante dele, porque ele nos tirou o pecado e agora nós temos paz. Interessante aqui essa expressão, oferta pacífica. Essa oferta pacífica, ela tem literalmente, entenda aqui o que eu vou dizer, é que eu vou ter um cuidado para explicar direitinho. A oferta pacífica, ela é muito mais do que algo de paz. Ela não tem a ver literalmente com a palavra paz. Ela está meio dissociada da palavra paz, porque ela está ligada ao Senhor. Então não é uma paz comum. Por exemplo, se você me perguntar agora: pastor, o senhor está tendo paz? Eu vou dizer assim: eu tenho paz, não tive nenhum problema ontem, não tive nenhum problema hoje, pelo que eu estou prevendo,
não terei nenhum problema amanhã, a não ser que surja, né? Eu tenho paz, não estou em nenhum conflito. Mas tem dias que você está em conflito, e quando passa o conflito você diz assim: rapaz, que paz, graças a Deus que tudo acabou, que tudo foi resolvido. A paz que o texto fala não é essa. Se ela fosse traduzida ao pé da letra como oferta pacífica, ela seria basicamente assim: a paz que excede o conhecimento do homem, ou a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? É a paz que mesmo em meio à tribulação nós temos segurança. Ainda que falte a luz, nós estamos na luz. Ainda que venham sobre nós qualquer tipo de conflito, nós temos paz. Nós temos um único exemplo na Bíblia que pode mostrar isso. Não sei se vocês lembram, é justamente o Salmo 46. Mostra o calibre dessa paz. Veja só comigo, pega sua Bíblia aí, nós vamos finalizar aqui a exposição agora. Olha só o que é que diz o Salmo de número 46, diz assim: olha o que é essa paz que excede todo entendimento. Aqui nós temos um exemplo disso. O Filho de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, na angústia Deus é nosso refúgio e fortaleza. Portanto não temeremos. Ou seja, na angústia eu não vou temer, ainda que a terra se mude. Veja, ele está dizendo assim, você entendeu o que ele está dizendo? A terra está se mudando, ou seja, saindo do seu local comum e se precipitando no nada. Ainda que a terra se mude, eu estou vendo isso, e aí eu consigo dizer assim: eu tenho paz. Você está vendo as coisas se acabarem diante da sua frente, aí você diz assim: eu não vou me aperrear não, eu tenho paz, estou seguro, Deus é meu refúgio. Aí ele continua: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando é que os montes vão se transportar para o meio dos mares? Você já ouviu falar em tsunami, né? Quando os mares adentram a terra, e aquilo que é terra já não é mais terra, mas se torna literalmente um evidente oceano, né? Oceano de águas. Mesmo assim, esse homem está dizendo o quê? Eu tenho paz, eu estou seguro, eu não vou ficar perplexo. Aí ele ainda mais coloca o peso da tribulação. Veja só o verso 3: ainda que as águas rujam. A água ruge quando ela bate e se choca com pedras. Então ela está rugindo quando está se chocando com o quê? Com as montanhas do verso 2, com os montes do verso 2. E se perturbem. O que é perturbar? Pergunte a alguém que é do mar, que ele vai saber o que é mar revolto ou mar perturbado. É quando ele não tem fluxo, ou quando o seu fluxo é diverso, ou seja, ele tanto vai à frente como vai atrás, chamado de contra-maré. Aí ele continua: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. A expressão usada por abalar no Salmo é aquela mesma que é usada nos Salmos de romagem. Montes abalados. Veja, os montes abalados são os montes que vêm ao chão. Ainda que eu veja a montanha sendo completamente precipitada na água, aí ele diz assim: olha a paz que ele tem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu vendo isso, o que é que eu vou sentir? Desespero? Aflição? Não. Ele está sentindo o quê? Alegria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade ou o povo de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo, né? Deus não se encontra no meio do seu povo. Ele justifica isso no verso 5, né? Deus está no meio dela, no meio do povo, no meio da cidade. Ela não será abalada. Deus ajudará desde o horário mais cedo do dia, desde o romper da manhã. No entanto, os gentios se embravecem, os reinos se movem e levantam sua voz, a terra literalmente se derrete. E aqui a palavra que é usada para derreter é queimada ao fogo, corrobora com o que diz
Apocalipse 21, que essa terra será lançada no fogo, lembram disso? A terra e o mar serão lançados no fogo. Verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz essa, aí ele vai continuar. Agora veja só, o que ele está dizendo aqui? O mundo está se destruindo, se deteriorando, se acabando. Aí ele diz assim: tudo bem, mas Deus é nosso refúgio e fortaleza. E se tem uma coisa que eu estou sentindo no meu coração, é o que? Alegria. Sabe o que é isso? Paz que excede todo entendimento. Quer o exemplo rápido sobre isso? Aparece também em uma única vez no texto, sobre o que é paz que excede todo entendimento. Um texto que é muito conhecido de vocês. Lembram do Salmo 23? O que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O que é isso? Paz que excede o entendimento. Eu estou caminhando no vale da morte, eu não estou nem aí, meu irmão. Alguém vai dizer assim: homem, tu é doido, tu vai fazer um negócio desse, né? Homem, se tu pegar esse caminho aí, tu vai morrer. Os salteadores virão sobre ti, as feras do campo te devorarão. Aí o cara diz assim: mas pai, eu sou crente, Deus está comigo, eu vou temer. Eu vou temer. Agora, você quer um exemplo humano sobre isso? Nós também só temos um na Bíblia. Veja, um rei chega para um profeta e diz assim: se você não se curvar quando for ressoado o som da trombeta, você será dado às feras. Alguém movido por um sentimento estranho, anômalo, chega e diz assim: rei, o profeta ali, Daniel, quando o som é exturgido, ele nem sequer se prostra. Pense num cabra ruim, olha, Babilônia inteira se prostra. Mas Daniel, aquele cabra, não se prostra de jeito nenhum. Irmãos, veja, lança-o aonde? Na cova dos leões. O rei em desespero: matei o meu melhor homem, o meu melhor governante. Chega no outro dia e diz assim: se o Deus do céu é o Deus vivo, certamente livrou a Daniel das feras que estão na cova. Bate a pedra o rei: Daniel, porventura o rei dos céus e da terra te livrou? Uma voz lá do fundo diz assim: assim como vive o Senhor. Bem, sabe o que é isso, irmãos? Paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Nós temos aqui na Bíblia um exemplo claro do que Deus faz entre nós e os ímpios. No culto, Ele nos dá isso que eles não entendem. Ele nos dá isso que a gente... Agora, veja, por isso que eu disse, eu não entendo quando é que um crente falta um culto. Se nós temos mandamento para nos apresentar diante da casa do Senhor, se nós somos chamados pelo Altíssimo para nos colocar diante da sua face, e Ele nos guardará de todo o mal, que danado é que eu vou temer o que pode me acontecer? Se minha alma está em jogo. Veja, Cristo advertiu aqueles: louco, e se pedirem a tua alma hoje, o que darás em troca? Se tem uma coisa que você como cristão precisa, é do culto. Você precisa do culto para o perdão dos seus pecados e para receber a paz que excede todo entendimento. Chegamos no culto, Ele nos dá o quê? O perdão e o pão, a oferta pacífica, aquela que excede todo entendimento. É justamente dela que nós vamos provar agora. Deus abençoe o seu povo, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela pregação do Evangelho.
Em seguida nós vamos orar pela mesa do Senhor, pelo pão e o vinho que serão servidos aqui na casa do Senhor. Soberano Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos achou e nós achamos perdão diante de ti. Os nossos pecados foram perdoados e o Senhor nos garantiu que temos paz. A paz que excede verdadeiramente todo entendimento. A paz que nos assegura a tua salvação. O contato e o privilégio que o Senhor faz com que tenhamos, Senhor, juntamente contigo, toda segurança e guarda. Ó Deus amado, continua abençoando o teu povo e fazendo com que teu povo possa achar conciliação contigo. E acima de tudo, ó Deus, que o Senhor lhes possa dar assento, para que diante de tua mesa eles possam encontrar aquilo que o mundo não tem. Pai Santo e amado, nesse momento, expressamos toda a nossa alegria e gratidão a Ti, pela forma como o Senhor nos moveu à Tua presença, não nos deixando faltar absolutamente nada. Bendito seja o Senhor por isso. Deus Santo e amado, nós ainda queremos apresentar diante de Ti o pão e o vinho, que o Senhor os retire do uso comum e os coloque para o uso espiritual, o uso sagrado, que será, portanto, utilizado agora entre os Teus filhos. Que não somente nos traga a memória do sacrifício vicário na cruz, mas que publique a nós e ao mundo a quem verdadeiramente pertencemos. Te adoramos e Te glorificamos pelas graças de Cristo Jesus, o Senhor. Assim oramos agradecidos. Amém. Irmãos, podem tomar assento.